Boa noite, nós retornamos para a segunda parte do nosso episódio especial em Peniel. E nesta noite vamos ter a presença do pastor missionário Eduardo Luz. Milton Júnior já está elegante no nosso palco. Então, chamo agora para o palco do Programa do Tom, pastor Eduardo Luz. Pastor Eduardo, tudo bom? Muito obrigado por ter aceitado o convite, de compartilhar um pouquinho da sua história. Queria saber um pouco mais, quem é o pastor, Eduardo? Conta um pouquinho sobre a sua vida, um pouquinho sobre a sua história, por favor. Ok. Uma alegria estar com vocês e poder compartilhar aquilo que é importante para a gente, que mexe com a gente. Sim. Realmente a gente fica muito contente em ver pessoas que fazem um programa sério que pode edificar vidas, transmitindo aquilo que realmente o é. Muito obrigado a vocês e que Deus abençoe o programa de vocês. Amém, pastor. Meu nome é Eduardo Gomes da Luz, casado com Nancy Mantuanelli. Nos conhecemos aqui, neste local, Que legal. No meu primeiro ano. E nos casamos quando terminamos o treinamento bíblico. Depois nós fizemos o missionário, o linguístico, nasceram 3 filhos e fomos para o norte do país, onde iniciamos um trabalho com um grupo indígena completamente isolado. E ficamos um bom tempo lá. Resumidamente, esta é inicialmente a nossa história. Que legal. Pastor, como que foi essa chegada num povo indígena que não tinha contato, pelo que eu entendi, com a civilização? Conta pra gente um pouquinho como foi esse impacto. Esta história é muito emocionante, profunda. Eu vou contar um pouquinho, mas com certeza ficará muitos aspectos importantes lá de fora. Quando eu senti o chamado do Senhor, a orientação, a Bíblia é muito clara com relação a isto. Todo o tempo, a palavra de Deus nos fala em transmitir a mensagem, em levar a mensagem. Eu vim para esse local porque um missionário havia me desafiado à obra missionária. Ele trabalhava com missões, com novas tribos. Então, eu vim para cá, foi natural a vinda, fiz todo o treinamento, em nenhum momento contestei a vontade do Senhor, era bem claro, bem definido. E assim nós fomos para o norte. Lá no norte, na cidade de Santarém, principalmente, um piloto chegou a mim e disse: pastor, um colega meu sobrevoou uma área indígena e ele viu que tinha uma aldeia, aproximou-se, fez um voo mais baixo, os índios atiraram flecha no avião. O senhor não quer ir lá? Descobri, eu falei: vamos. Paga só a gasolina, pastor, eu faço o voo para o senhor. E nós fizemos o sobrevoo. O primeiro voo não encontramos nada, aí marcamos um outro. No segundo, já estávamos quase na autonomia do avião, teríamos que retornar. E ele falou: pastor, ora aí, porque a gente precisa encontrar essa tribo. E aluno, novo missionário, aliás, eu não sabia orar de olhos abertos. E a gente estava procurando. Estávamos em mais 4 pessoas dentro do avião. Sim. Aí eu fechei os olhos para orar. Uhum. Na hora que eu fechei os olhos, estou ali orando, ele falou: pastor, olha lá embaixo. Quando eu olho embaixo, vimos a aldeia. Aí ele sobrevoa, dá uma volta, e vimos índios correndo para dentro da selva, e alguns saíram, e um atirou uma flecha no avião. A gente viu aquela flecha subindo, e ela volta. Aí nós marcamos no mapa, foi emocionante. Assim, foi
talvez naquela época, além da minha conversão e da minha salvação, foi o momento mais impactante, descobrir aquele grupo. Marcamos no mapa e depois nós falamos, agora vamos encontrar com eles. E aí é uma história muito longa. Eu tenho um diário, escrevi cada dia, tem o dia exato que nós encontramos com ele. Foi uma aventura, e digo o seguinte, foi a última tribo contactada no Brasil, realmente, de grupos isolados. Os outros, o governo federal tem deixado sem contato, mesmo que, na minha opinião, é prejudicial para eles, mas foi o último contato, um contato que tem aí várias nuances, né? Quando nós fomos em direção a eles, nós fizemos um acampamento. Um acampamento, nós não sabíamos exatamente a distância que estávamos das aldeias. E aí, naquele acampamento, nós saímos deixando presente a cada 1 hora, a gente caminhava, e você vai devagar, porque você está indo em direção à aldeia. O senhor não ficou com medo, pastor? Não, medo não. Em nenhum momento nesses dias eu tive medo. E os outros colegas também. Então a gente andava 1 hora, uma lagartixa fazia um barulho, o coração disparava. Eu imagino. E aí a gente deixava presentes e voltávamos. O que seriam esses presentes, pastor? Esses presentes são aquilo que nós deduzimos que seria importante para eles, que eles gostariam. Então, facão, panelas e linhas, né? Coisas assim, linhas coloridas. Passado alguns dias, nós voltávamos no mesmo lugar. Aí agora você vai na expectativa que eles tinham pego o presente. Chegávamos ali, não haviam pego, a gente andava mais 1 hora. E isso em direção à aldeia. Então, se está aproximando. Fizemos isso até andarmos 4 horas. Então, tínhamos 4 postos, 3 postos. Davam 4 horas de viagem. Essas 4 horas, para ir até a última, você gastava mais do meio-dia, porque você ia devagar. Para voltar, você voltava depressa. Aí, um dia, nós fomos em direção vendo os presentes, quando notamos os presentes tinham desaparecido. Aí o coração falou, é agora. A gente está chegando. Então, estavam andando com um índio de uma outra etnia, chamado Jerani, e nós vamos andando devagar. Um grupo de uma vara, porcos, né, do mato, passa correndo, e aquele índio levanta a espingarda para tirar uma espingarda cartucheira calibre 20. Aquele é um barulho de um canhão numa selva. Eu falei, não atira não. Eu tinha um rifle 22. E os porcos passam correndo, um para olhar. A curiosidade mata. E morre, né? Morre. Ele olhou e eu atirei. Ele atirou, ele caiu. Quando ele caiu, nós nos aproximamos e estamos ali olhando o porco morto, né, tal. De repente a gente escuta, Ei, Tainã, morreredio, Tainã. A gente não sabia nada na época. Nada da língua deles era totalmente diferente. Imaginávamos que era do grupo Caribe. Não pensávamos em Tupi-Guarani, porque na região só tinha caribes. E quando ele falou, as frases que nós tínhamos decoradas não encaixavam em nenhuma. Aí, na hora que ele gritou, o coração disparou, o índio que estava comigo, estava de costa, ele ficou em pé, né? Aí, o coração disparado, a gente olha, a gente vê só um rosto coberto atrás das folhas. E o Jerani, que era o índio, começa a falar. O Jerani falava em Caribe. E o índio respondia em Tupi-Guarani. Era a mesma coisa de colocar um chinês e um português. Não havia comunicação. Entendi. E os dois ficavam falando. Levantei-me, aliás, eu estava em pé, eu abaixei-me, peguei um facão dentro da saca que nós tínhamos, que para deixar como presente. Comecei a cortar um mato assim do lado, cortava e mostrava para ele. Aí ele fez assim, né? Aí eu falei, vem você. Aí ele deu um passo para frente e ficava olhando assim, como se estivesse procurando pessoas olhando por detrás. Aí ele deu mais outro passo. Mas ele levou longos minutos até receber o facão da minha mão. Quando ele recebeu o facão da minha mão, aí ele pediu a camisa. Aí eu tirei a camisa e dei, e ele pediu mais coisas, e o índio,
o Gerani, que estava do meu lado, continuou ali naquela expectativa, tentando falar e por gestos. Aí apareceu mais um outro. Vimos uma mulher. A mulher veio se aproximando, ele gritou com ela. Sem ver, sem nada, ele gritou, não entendi nada, ela voltou correndo. Aí fica mais e tal, aquela tensão, aquele momento. Passa alguns minutos, não posso precisar quantos, ela se aproxima de novo. Ele não repreende mais. Aí ficou ali, aí a mulher vem e se aproxima. A mulher se aproximou e assentou-se ao chão. Quando ela assentou-se, aí eu respirei tranquilo, porque ele não tomaria nenhuma atitude, pensávamos nós, drástica, né? E eu acocorei também. Eu acocorei, o índio acocorou. Acocorou, abaixou, aí ele falava mais coisas e tal e tudo. Aí vimos que tinha mais alguns índios escondidos. E só nós dois. Nós estávamos ali numa situação totalmente vulnerável. Se ele quisesse tomar alguma atitude amistosa contra nós, aí seria um... Eles tinham tudo que eles queriam. Mas naquela hora ele pede um pedaço do porco. Aí eu corto o pernil do porco, entrego para ele, a saca que nós tínhamos com presente, tiramos todos os presentes e fomos dando um, para caracterizar a doação, a entrega. E aí eu corto o pernil do porco, entrego para ele, ele pega, ele enfia o dedo dele no buraco onde a bala entrou, porque ele queria saber o que tinha matado o porco. Aí naquela hora, o índio que estava comigo, ele começou a ficar nervoso. Ele é Apalaí. Aí ele começou a falar, Eduardo, ele está mandando a gente embora. O índio começou a fazer um gesto assim com a mão, os dedos todos juntos, fazendo assim, olhando para o pique que nós tínhamos vindo, e fazia assim. Aí o Gerani falou, ele está mandando a gente embora, vamos embora. Aí ficamos conversando, não tinha diálogo. Aí peguei o porco, ele estava amarrado com cipó, nós tínhamos amarrado, aí coloquei o porco às costas e começamos a andar, e o índio ficou falando, os outros índios apareceu um índio bem idoso e mais uns pequenos, e aí nós viramos as costas e fomos andando devagar, e ele continuou falando, assim, mostrando os dedos com a mão. Aí nós saímos dali. E andamos quase 2 horas correndo, com aquele porco às costas, sem camisa, até chegar no nosso acampamento. Quando chegamos no nosso acampamento, tinha mais 2 colegas lá. O Kiko, que é aqui de Jacutinga, e um outro rapaz, Maurino, que é de Rondônia. Quando eles nos viram sem camisa, o que foi? Os índios. Sim, os índios. E aí foi festa. Eram 3 anos esperando isso acontecer. Nossa. 3 anos. Viagem, volta. Aí, aquele momento foi assim, simplesmente impactante para a gente. Aí oramos, passamos aquela noite. Não tirei foto deles naquela época, né? Era mais difícil, né, pastor? Nós tínhamos uma Olympus Trip. Então eu desenhei o índio. Né? Desenhei num caderno. Depois foi a que nós mandamos para os colegas contando a história. Aí nós ficamos na expectativa. E nós falamos, o que ele queria dizer quando ele fez isso? Aí nós ficamos esperando. E nós tínhamos desmatado uma área, o pessoal chama de 4 tarefas. É uma área grande que a gente calculava que uma flecha não alcançaria o meio, né? Mas desmatamos mesmo, bem no meio da selva. Vocês imaginam o trabalho, né? Imagino. E fizemos um tapiri no meio, uma casinha no meio, que era só coberta. E protegemos lá dentro os nossos presentes. Mas nós penduramos facões na orla daquela mata, que aquilo ali seria a nossa campainha, nosso cartão de visita. Se eles chegassem, vissem os facões e fossem embora, é que eles não queriam nada com a gente. A gente notaria pelos rastros no chão. Certo. Se eles pegassem os facões e não deixassem nada, era um bom sinal, eles estariam interessados, mas ainda estaria com certo perigo. Se eles pegassem os facões e deixassem algum presente, aí era sinal verde, vamos em frente. Interessante, pastor. Aí naquele dia, era um domingo,
eu lembrei que as igrejas estariam orando por nós. Estava na minha rede. Aí eu falei, eu vou ver o facão. E eu saí caminhando. Quando eu estou na metade para chegar lá na mata, eles gritam. Quando eles gritaram, todos os nossos colegas levantaram, né? E o Gerani começou a falar, a gritar. Aí eu estou lá parado, sem saber o que fazer. E eu orando, aí eu falei para o Gerani, me traz uma camisa. Eu estava só de bermuda, né? Falei, me traz uma camisa. O que eu daria uma camisa naquela hora? Mas foi a iniciativa. Eu falei, traz uma camisa. E depois falei para o Maurino, tira fotos. E eu fiquei esperando o Gerani me trazer presentes e a camisa. Ele me trouxe o facão, aí eu mostrei para eles o facão. Aí o mesmo índio que tinha encontrado com a gente naquele dia estava à frente. Eles chegaram. Eram aproximadamente uns 35 índios, só homens, pintados para a guerra. Nossa. E todos armados com arco e flechas no braço do braço, todos eles nus, totalmente. Era o primeiro contato deles com a gente. Nesse caso, o segundo, né? Sim. Isto é histórico e talvez seja a primeira vez que eu esteja falando isto publicamente, além das igrejas por onde eu tenho falado, né? Que bênção, pastor. E foi um contato bem amistoso, bem tranquilo, bem amigável. Passa-se os dias, ali teve vários acontecimentos, passam os dias, eles foram embora. Aliás, eles foram embora no mesmo dia. Aí depois voltaram em grupos menores. Foi quando nós começamos a pegar a língua e descobrimos que era o Tupi-Guarani. Aí teve outros desenrolar e eu saí com a equipe, e aqui encerra esta parte, porque Sim. Eu saí com um colega, com o Kiko, realmente, só nós dois, cruzamos toda a selva, até onde estava o primeiro morador. Fomos atacados no meio do caminho por uma onça. Ela quase nos mata. Nós estávamos dentro da canoa, ela num barranco, ela podia pular. Ela gritou, eu consegui virar e atirar nela antes dela pular. E aí nós voltamos, aí chegamos à cidade, contamos a história para a nossa liderança. E nós descansaríamos 2 semanas e voltaríamos. A viagem era longa. Nós levávamos para chegar ali aproximadamente 7 dias a pé, depois do último lugar. Aí, 1 semana depois, a gente recebe um aviso, um telefonema da cidade de Oriximiná. O que foi? O que aconteceu? Nós abandonamos a base. Por quê? Os colegas falaram, aí, por quê? Não, teve um dia que os índios ficaram muito bravos com a gente. Eles chegaram só essa foi a interpretação. Os índios não estavam bravos. A interpretação dos colegas naquela hora. Os índios chegaram, só os homens. Aliás, os homens e as mulheres, todo mundo. Depois de umas 2 horas que eles estavam lá, chegaram 2 índios totalmente pintados para a guerra, com os olhos muito vermelhos. E quando eles entraram, todas as mulheres e crianças foram embora. Ficaram só os guerreiros. Aí os colegas viram que a situação estava fora do normal. Aí, naquela hora, aquele índio que estava com a gente, ele que interpretava mais outra coisa, Sim. Ele falou, está perigoso, vamos nos preparar, e ele começou a ficar apavorado. Aí os colegas entraram na casa, ficaram assentados, quietos, só orando, e os índios jogando tudo que tinha ali dentro d'água, galhos, coisas assim, dentro do rio. Quando eles olham para o colega, para o indígena tinha desaparecido. O nosso sim, guia, sim. Né? Fugiu. Nem os outros índios viram. Sério? Ele fugiu. Aí os índios se aproximaram e dividiram-se em grupo e foram atrás dele. Nós falamos, os colegas falaram, se encontrarem haverá uma situação difícil. E procuraram, não acharam. Os nossos colegas continuaram sentados, orando. Aí os índios devolveram tudo que pegaram. Assim, chegaram, eles tinham roubado tudo. Todos. Mas devolveram tudo, e bem amigáveis, tal, e foram embora. Aí os colegas ficaram ali, o que nós vamos fazer agora? Quando estava tudo escuro, eles escutam um grito,
E eles respondem, o grito, era o Gerani voltando. E ele chega chorando. E ele falou o seguinte: orem por mim. Agora eu sei que Deus cuida. Eu pensei que todos vocês estavam mortos. Deus cuidou de vocês. Aí ficaram ali. Aí ele olhava, de noite ele via luzes pequenas, e ele falava: os índios estão esperando só amanhecer para nos atacar. Eles estão fumando tauari, que é uma árvore, a casca. Provavelmente era vagalumes. Mas ele estava apavorado. Imagino. Aí os colegas pensaram: ele fugiu. Se amanhã os índios chegarem e encontrarem ele aqui, qual vai ser a reação? E pior, qual vai ser a reação dele? Aí os colegas falaram: é melhor a gente ir embora. Aí eles foram embora e chegaram a estar. Então essa é a primeira etapa da nossa história. Que legal, pastor. Já fiquei aqui todo emocionado querendo saber, né? Pastor, mas me conta mais então, qual foi o desfecho dessa história, que eu fiquei muito curioso. Nós ficamos com o povo Zoé, aprendemos a língua, fizemos análise gramatical, dicionários, cuidamos da saúde. O grupo que estava sendo exterminado por malárias, por exemplo, num grupo de 118 pessoas, 94 tinha malária falciparum, que levava à morte, e nós cuidamos da saúde deles. Tivemos episódios de milagres muito claros, o tempo não permite, mas histórias lindas, e ficamos 4 anos com eles, até que antropólogos enciumados e querendo fazer estudos daquele povo, porque era povo do tempo de Cabral, como eles falavam. O tupi-guarani deles era um tupi bem antigo, bem primitivo, e eles começaram a fazer pressões com a FUNAI, e a FUNAI nos retirou de lá depois de 4 anos de trabalho. Que pena. Nós saímos daquele local, os indígenas entristecidos, eles tentaram reagir contra o pessoal da FUNAI, nós impedimos de fazer assim, e nós fomos obrigados a sair daquele trabalho. Tentamos depois voltar oficialmente, conversando com todo mundo, procurando as autoridades, e assim temos feito durante o tempo todo, embora sabemos que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e temos certeza de que o Senhor fará uma obra com relação ao povo Zoé. Mas nós tivemos que sair de lá, continuamos o estudo da língua, continuamos aprendendo o trabalho que precisa ser feito e trabalhando em outros lugares. Mas os Zoé ainda não conhecem o Salvador. E, pastor, falando um pouquinho, né, sobre essa questão... Pastor, eu vou ter que interromper um minuto. O pastor passou, né, vários perigos aí na mata, com os índios, com facão. Mas eu acho que o perigo mesmo é esse apresentador, né? Que não oferece o álcool em gel para o convidado. Pastor, ele fica pegando no meu pé, pastor, sobre o álcool gel. É mesmo? O senhor enfrentou até onça, pastor. E agora a gente tem que enfrentar esse vírus que é invisível, né? Esse vírus que é invisível. O pior é o apresentador, que é visível. E o co-apresentador também, né? Inclusive, Marcelinho, você tá no lugar certo aí, né? Tá bem caracterizado aí, né? Por quê, Milton? Porque olha os livros ao seu redor. Antes da gente começar a gravação, o pastor falou, né, que é lá da época de 1973. É a sua cara, Marcelinho. Tá combinando. Exatamente. Inclusive, Milton, tem um aqui que foi escrito por você, ó. Mas voltando aqui, pastor, a gente se emocionou já bastante aí com essa história, né, do primeiro contato. O senhor é presidente da Missões Novas Tribos, né? E a gente gostaria de saber um pouquinho como que tá essa situação, né? Por que a gente deve alcançar os indígenas e essa pandemia como que afetou um pouco? Conta pra gente.
O trabalho missionário com os povos indígenas ele tem uma atenção muito grande da mídia, principalmente a mídia internacional. E constantemente nós somos alvos de reportagens tendenciosas ou contra o trabalho missionário. E não é de agora. Lembro-me, muitos anos atrás, em Brasília, o Correio Brasiliense, é o jornal de Brasília que todos os deputados leem, e eles me perguntaram assim, é verdade que a Missão Novas Tribos prega o Evangelho? Eu sabia que era uma pergunta capciosa, porque para a academia, só fundamentalista prega o Evangelho, né? Quer salvar as almas dos perdidos. O que para eles parece morte, para nós é vida, né? Porque é realmente isso que nós queremos. Exatamente. É o que a Bíblia manda. Eu olhei para ele e respondi, na hora, falei, sim, nós pregamos. Aí ele arregalou os olhos e eu acrescentei, porque Jesus mandou. Aí ele, como Jesus mandou? Eu falei, está escrito. Eu falei, onde está escrito? Aí eu mostrei Marcos, capítulo 16, versículo 15. E no outro dia saiu a reportagem, a Missão Novas Tribos do Brasil prega o Evangelho porque Jesus mandou, diz o presidente da missão. E isto é fato. Sim. Por causa disto, temos tido durante tanto tempo, né, uma oposição ferrenha com relação a isto. Fiquei muitos anos lá no norte e depois eu vim convidado pelos colegas, quando nós fomos tirados daquele trabalho, porque era grupo isolado, esta é a história triste, é um grupo isolado, nós fomos tirados de lá. Aí os colegas me convidaram para vir para o conselho da missão e, posteriormente, o conselho me convidou para ser o presidente do conselho da missão. Faz quanto tempo já, pastor? Olha, já faz um tempinho, tem mais de 20 anos já como presidente da Missão Novas Tribos do Brasil. Então, durante esse tempo todo, nós temos vários obstáculos a serem vencidos. Quando o aluno entra no Instituto Bíblico e ele pensa, eu vou trabalhar com os índios, aí ele fala, vou pegar minha Bíblia e vou para lá, e ele não imagina um embate que estará por aí, que virá pela frente. Há pessoas que nos odeiam de morte mesmo. A imprensa, principalmente. A imprensa, principalmente. Não há imprensa que tem outro pensamento diferente. Por isso nós falamos, nós não damos entrevistas. Porque entrevistas boas, verdadeiras, já demos e eles transformaram completamente. E o Congresso Nacional tinha uma ideia terrível do trabalho missionário. Até que, como um dos meus trabalhos era visitar o Congresso e conversar com os parlamentares. Teve um que me disse, olha, antes da visita do senhor, missionário era pejorativo no Congresso Nacional. Agora nós vemos que tem um outro lado, uma outra história. E isto já está aí nesse tempo todo, nesses anos. Não tem mudado esta situação. Ela começou... Quando a igreja nasceu, as perseguições começaram. Sim. Elas continuam hoje. E o trabalho missionário entre os povos indígenas, ele é um trabalho, no Brasil, muito, mas muito perseguido. E a igreja brasileira não o sabe. Ela não percebe isto. Ela não percebe porque muitas vezes não está envolvida. Culpa nossa porque não damos as informações. E algumas informações nós não damos porque elas não podem sair facilmente, mas nós somos perseguidos em todos os lugares. O pessoal fala conosco. Uma vez eu estava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, passando uma reportagem sobre o Zoé, e eu parei para ver aquela reportagem. Aí um grupo atrás de mim, comandantes de aeronaves, aí olhando, aí um fala assim, esses missionários são terríveis. Aí eu falei, misericórdia, Senhor, por que não tem outro lugar? Aí eu pergunto para ele, o senhor conhece aquele local? Aí ele falou, não. O senhor sabe alguma coisa desse povo, além do que o senhor vê na imprensa? Aí ele falou, quem é o senhor?
Eu falei, não, o senhor sabe? Ele falou, não. Então o que o senhor sabe é só o que o senhor ouviu do jornal? Ele falou, Eu falei, então coitado do senhor. O senhor não pode emitir um parecer correto. Ele falou, então quem é o senhor? Aí eu falei assim, eu trabalho nesse lugar. Nossa. Eles estão falando de mim nesse lugar. E é totalmente mentira o que eles estão falando. Então não mudou. E nós precisamos do apoio da igreja, nós precisamos da oração da igreja, nós precisamos que a igreja se conscientize. E o que vocês estão fazendo, eu me lembro, a informação produz a inspiração. A boa informação produz uma boa inspiração. O que vocês estão fazendo é informando bem e que produzirá uma boa inspiração. E nós oramos para que isso aconteça, para que a igreja, para que pessoas sejam informados e saibam agir, ou pelo menos nos pergunte, é assim mesmo? É assim que está acontecendo? Olha, li isto é verdade? Olha, vi isso na TV, é verdade? E a gente vai dizer. Que bênção, pastor, eu fico feliz disso. Pastor, só para descaracterizar um pouquinho dessa visão que tem dos missionários quanto à cultura dos indígenas, como que fica essa cultura dos indígenas após a chegada dos missionários? Conta um pouquinho para a gente, para as pessoas saberem como que funciona, né? Excelente a pergunta. Porque durante muitos anos a imprensa a cultura está sendo destruída. E ninguém fala que cultura é dinâmica, que cultura é viva. Ela muda, todo o tempo. E eu me lembro de um indígena, Henrique Terena, algum dia vocês devem convidá-lo, e ele foi fazer faculdade em Campo Grande. Ele tinha vergonha de ser indígena. E ele dizia que era japonês. Parece muito, né? Ele falava que era japonês. Então ninguém mais falava que ele era indígena. Até que ele se converteu. Aliás, ele assumiu a conversão dele. E no dia que ele tomou esse passo, ele passou a ter orgulho de ser indígena. O Evangelho resgata a identidade. Agora, toda cultura é dinâmica, isso significa que toda cultura muda. Vai mudar? Muda. Não, então o Evangelho está mudando. Calma aí. Quem vai impedir um indígena de ter educação? Ninguém. Todo mundo quer que o indígena tenha educação. Porém, há algo que muda mais uma cosmovisão do que a educação? Quando eles aprenderem que tem outras línguas, outros povos, quando eles aprenderem que tem contágio diferente, quando eles aprenderem que a doença que eles têm é transmitida, por exemplo, a malária é transmitida por um mosquito chamado anofilino, que pica e ele acha que é um feitiço, que foi um espírito mau. E o remédio, o pajé vai lá, faz a pagelança, aí chega alguém com a bezetacil, chega alguém com a cloroquina e ele é curado. Ele vai e não quer mais ir no pajé, ele vai querer ir no enfermeiro. A saúde e a educação muda muito mais a cultura do que eles podem imaginar. Não, mas você muda a cosmovisão dele. A cosmovisão cristã é apresentada. Ele vai elaborar aquilo, porque todos os indígenas são capazes de elaborar o que eles creem, o que eles estão vendo. Você nunca verá um missionário da Novas Tribos falando, olha, acabei de pregar o evangelho, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. A gente não faz isso. Por quê? Porque nós damos o ensino e cremos que eles vão trabalhar o ensino e, evidentemente, o Espírito Santo fará a obra que precisa ser feita no seu coração. Então, é uma grande falácia essa questão da cultura. Você vai entre os Yanomamis hoje, um dia desse um índio me mandou um WhatsApp para mim. Eu posso mostrar pelo meu celular. Sim. Lá do Vale do Javari. O Vale do Javari é uma região isolada. Ele mandou um WhatsApp e falou assim, pastor, queria informar para o senhor que uma ONG lá do exterior colocou internet em todas as aldeias. E eles, pelo celular deles, eles assistem todo tipo de vídeo, principalmente pornográficos. Eles assistem. Aí quem é que muda a cultura? Entendi. É uma grande falácia esse aspecto. É tanto que o pessoal começou a diminuir um pouquinho de falar. Mas a pergunta é muito pertinente e muito importante. E para a gente continuar, pastor, a falar de missões, a gente tem agora uma especialista que vai dar aí uma contribuição
para o nosso episódio especial de missões. Então, roda aí, meu diretor! Meu nome é Cleide, eu sou membro da Igreja Batista Bíblica Ebenezer, em Vitória da Conquista, e sou membro também atuante na Missão Novas Tribos do Brasil. Eu sou missionária desde 95 da missão, então tem alguns anos que eu estou servindo ao Senhor através da missão. Dentre esses anos de ministério, trabalhei 10 anos entre o povo Capó no Maranhão, com meu esposo, os meus filhos também fizeram parte desse ministério conosco ali. E atualmente estou trabalhando no Instituto Bíblico Peniel. A maior dificuldade, eu acho que fui eu mesmo, né? Porque lutas e adversidades a gente tem na vida, sendo ou não missionário, né? Hoje eu sou viúva, né? Meu esposo faleceu em 2008 e esse foi o motivo de transição de um ministério para o outro. Mas eu acho que o maior inimigo nosso somos nós mesmos, né? A carne e o mundo. E quando a gente está bem sintonizado com Deus, então o ministério flui, o serviço flui, o amor a Deus flui, né? Então, foi esse o maior impacto da minha vida, né? Foi realmente a perda do meu esposo, né? Ver os meus filhos pedindo o pai, então um tinha 10 anos, a outra 5 anos, né? Mateus e Larissa. E realmente foi difícil, mas independente do ministério onde eu estivesse atuando, o problema seria como eu lidaria com essa situação, independente de estar no campo ou não, né? E eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, porque durante todo esse processo de luto e tudo, eu só senti realmente o conhecer mais de Deus, do Deus amoroso, cuidadoso, cheio de graça, misericórdia, bondade. Foram dias difíceis, sim, mas a promessa dele que não nos deixaria só, isso permaneceu. E a fidelidade dele eu senti muito mais, foi muito mais vista na minha vida. Aquele período todo que nós passamos de luto mesmo só serviu para conhecer melhor e depender muito mais dele. Eu não trocaria tudo isso que eu conheci de Deus nesse tempo por uma vida fora do ministério. Quando eu cheguei na aldeia, existia um fato na cultura muito importante. Os pais, eles não deixavam os filhos sozinhos porque eles têm medo que algum espírito roube o espírito da criança e assim a criança morre, né? E onde nós tínhamos reuniões de estudo ficava muito próximo à minha casa. Então, meu filho, ele dormia à noite, né? Dormia cedo, tipo 6, 7, 18, 19 horas. Então, eu deixava dormindo em casa e eu ia assistir essa reunião lá. E um dia ele acordou, a chupeta caiu da boca dele e os índios foram me avisar que ele chorou. E eu fui e peguei ele estava bem, tudo. E aí eles perguntaram, né, como é que eu podia, por que eu não trazia sempre, ele sempre estava grudado em mim. Como eles faziam, né? Com o enrame, tipo uma tipóia que eles colocavam o bebê. Eu falei porque eu sabia em quem eu confiava e eu sabia que Deus estava cuidando dele. Não dependia só dos meus olhos, né? E ele dormia tranquilo a noite toda e era uma questão de
poucos minutos ali também. E eu usei o termo Tupã Usaeré, que quer dizer Deus cuida. E eles puderam ver através desse testemunho que os nossos filhos, eles podem estar aos nossos olhos e por um instante nós perdê-los de vista e acontecer algo. Mas quando nós dependemos do cuidado do Senhor e confiamos nele, Deus cuida além dos nossos olhos, né? E depois disso serviu de testemunho para eles também, de poder confiar que não é um espírito que vai roubar o espírito, vai depender da presença ou não deles ali, do Pai. Mas Deus está cuidando sempre. Então eu vim me preparar, eu tinha 21 anos de idade. E eu olho toda essa trajetória até aqui. E eu digo que se o Senhor falasse assim, olha, volta atrás e você tem a oportunidade de fazer algo diferente, eu não faria. Eu daria toda a minha vida novamente, com todos os esforços. Eu olho para trás e eu sei em que eu gastei minha vida. Eu sei o porquê e para quê. Então, servir ao Senhor é um privilégio muito grande. Eu louvo a Deus por ter me dado esse privilégio de, apesar de mim, ainda me usar, né? E eu creio que se você realmente jovem quer servir ao Senhor, não há nada melhor, não é perda de tempo. É você angariar muito, muito para a sua vida, benefícios que dinheiro nenhum, nada nesse mundo vai poder roubar de você, que são os frutos espirituais. Muito bem, nós agradecemos a participação da nossa especialista. Voltamos aqui com o pastor Eduardo. Pastor, no episódio passado especial aqui em Peniel, nós demos início à divulgação da nossa campanha do Projeto Acre, Eu Acredito, para alguns jovens aí que estão com um pouco mais de dificuldade aí em encontrar a sua tampa da panela, o seu pé esquerdo do seu sapato. E tem uma história, inclusive, né? Que história é essa, pastor, de Peniel ser uma fábrica de sapato? E conta também pra gente como é que está aí essa questão no Acre. Nós acreditamos também. Porque a vida do trabalho, no trabalho missionário, não é fácil. Tem que ser uma equipe. A vida do solteiro, com trabalhos indígenas, inclusive, cria situações muito difíceis para este solteiro. E então nós queremos que eles vão casados. Além da vida a dois ser uma bênção, então Peniel é fundamental nisto. Nós entramos, é igual fábrica de sapato, entramos solteiros e saímos aos pares. Quase todos nós passamos por Peniel, encontramos aqui a pessoa e ela tem a mesma visão, isso é importante. Exatamente. Eu perguntei... O julgo desigual, né, pastor? Não, o julgo desigual no objetivo é uma tragédia. Quando eu conheci a Nancy, eu perguntei para ela, aqui descendo nessa rua, eu perguntei para ela, qual é o teu objetivo? Ela falou, eu quero ir para um lugar onde nunca foi anunciado o evangelho. Eu falei, casei. E ela teve o privilégio de ser a primeira mulher a ver os índios os índios Zoé verem uma mulher de uma outra etnia. Ela foi a primeira mulher a ser vista. Interessante. E ficamos lá. Tínhamos outras mulheres também, né? Chegaram juntas e fizeram, mas Deus cumpriu o propósito dela. Então, eu acredito, a força missionária mundial é majoritariamente feminina. A Missão Novas Tribos tinha uma época 480 missionários, 74, além das casadas, 74 eram solteiras. E nós tínhamos 3 solteiros. Mas é que eles eram inveterados, eles não acreditavam no projeto Acre. Né? Eles continuam solteiros até hoje.
Eu acho que faço parte desse grupo, pastor. E se você também acredita, no final deste episódio nós vamos abrir as inscrições para o nosso Projeto Acre. Mas, pastor, retornando aqui, né, a gente falou um pouquinho sobre Missões Novas Tribos. Explica para o pessoal de casa o que é a Missões Novas Tribos. A Missão Novas Tribos nasceu de um sonho de um homem, um servo de Deus chamado Paulo Fleming. Foi missionário na Ásia durante muitos anos e ele contraiu malária. Ao ficar doente, teve que voltar para o seu país e ele falou, se eu não posso ir, eu vou mandar alguém. E ele, com um quarteto, saiu pregando nas igrejas, desafiando vidas. Em pouco tempo, haviam pessoas dispostas a alcançar aqueles que nunca ouviram. Missão Novas Tribos é um grupo de homens que ama o Senhor e que entende que o papel principal, a função principal do crente, da igreja, é anunciar as virtudes daquele que os tirou das trevas e que o levou para a sua maravilhosa luz. São homens e mulheres que se ajuntam e viram que necessitava de um treinamento, aí proporcionaram treinamento para preparar obreiros, para alcançar os povos que nunca ouviram. A nossa prioridade é esta. Primeiro, os que nunca ouviram. E aí depois a gente tem outras prioridades também, mas dificilmente ficaremos em cidades. Existem muitos que ainda não ouviram, pastor? Como que está essa situação atual no Brasil? Sim, ou no no Brasil mundo? são quase 100 etnias indígenas que não têm trabalho missionário. Ao redor do mundo, nós temos mais de 1.900 línguas que não tem um versículo traduzido. Um versículo. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Alcançá-los é nossa responsabilidade. E a Missão Novas Tribos tem esse nome, Novas Tribos, porque sempre queremos alcançar mais umas, até que a última seja alcançada. Homens e mulheres tementes ao Senhor, que se preparam para alcançar etnias, aonde elas estiverem, Ásia, África e América Latina, os continentes todos. E homens e mulheres que dependem do Senhor, chamamos de trabalho de fé, missão de fé, porque eles esperam no Senhor o sustento, a proteção, a direção, esperam do Senhor a capacitação, embora o nosso treinamento tenta cobrir estas áreas, pelo menos teoricamente oferecemos um bom treinamento. E estes homens e mulheres saem para estes lugares mais longínquos e lá vivem, dedicando a sua vida ao Senhor. Pastor, Novas Tribos do Brasil completará agora 68 anos de existência. Que bênção. Neste mês. Sério? Que bênção. Pastor, e como que é o preparo na Missões Novas Tribos? Conta um pouquinho para a gente como que os candidatos, né, os missionários têm essa orientação lá. O treinamento, aqui sem falsa modéstia nenhuma, ele é muito especial. Tanto teológico, onde nossos professores, homens e mulheres dedicados, capacitados, que Deus separou, dão um treinamento para os seus alunos, preparando-os, não só academicamente, mas principalmente o caráter, a vida, a andar com o Senhor, a ver o Senhor face a face, a mudança, porque o trabalho entre os índios, ele não será só um pregador, ele é um exemplo vivo. Ele prega, o missionário prega no dia que ele chega na aldeia, sem saber uma palavra da língua, porque ele será observado o tempo todo. No dia que ele for falar o evangelho, o que ele praticou vai testificar o que ele disse ou vai derrubar. Ele prega pela vida. Como dizia alguém no passado, pregue o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use a palavra. Nós queremos obreiro para isto, porque na aldeia essa será o tempo todo a exigência. Depois, nós temos o treinamento que é um pouco mais técnico, o missiológico. Aí você tem linguística, aí você tem antropologia,
você tem saúde, enfermagem, alfabetização. É um treinamento completo. Por isso é tão longo. 4 anos e meio. Mas, olha, você tem uma pessoa treinada esses 4 anos e meio, ele vai abreviar muito tempo lá na frente. Do que eles poderiam passar e sem saber sem alcançar o objetivo. Porque se você não é treinado, você vai cometer erros e nunca saberá que cometeu. E vocês que já passaram por isso, né, pastor, são as melhores pessoas para com certeza, com certeza. Nós louvamos a Deus por isso. A Missão Novas Tribos do Brasil, ela é uma extensão da igreja. Ela não faz o trabalho sem a igreja. Não. Nós fazemos juntos. O tempo todo, os missionários vêm das suas igrejas, têm a aprovação da sua igreja, são acompanhados pela sua igreja. É a igreja avançando, é a igreja alcançando, é a igreja fazendo a obra em todos os lugares. Esta é a Missão Novas Tribos do Brasil. Que bênção, pastor. Pastor, foi muito emocionante toda essa história que o senhor contou para a gente. Saber um pouco mais, né, sobre missões. Deus tem me desafiado bastante quanto a isso e espero que vocês que estão aí em casa também estejam sendo desafiados. Pastor, eu gostaria de dar a palavra para o pastor falar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, lançar algum desafio, algo que Deus tem colocado no seu coração. Fica à vontade para falar com eles. Muito obrigado pela oportunidade e aos que terão o privilégio de ver este programa tão bem preparado por esta equipe, a minha palavra. Os povos precisam ouvir o Evangelho. Eles necessitam ouvir, porque não há salvação sem a pregação do Evangelho. É muito claro. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Ele estava dizendo que da necessidade do povo, a salvação sem a proclamação não produz salvação. Por si só, o sacrifício de Cristo precisa ser anunciado, a proclamação vem junto. Por isso que o Senhor, antes da salvação, Ele preparou a igreja. Ele já chamou os seus discípulos em Mateus capítulo 16. A igreja nasceu lá na frente, 50 dias depois da sua morte e ressurreição. A igreja foi preparada antes, porque o Senhor sabe que a proclamação precisa acontecer. Lemos em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Mas Paulo, inspirado pelo Senhor, diz: como eles invocarão de quem não ouviram? Como ouvirão em quem não creram? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por isso o Senhor enviou. O Senhor nos mandou. Irmãos, nós somos salvos para anunciar o Evangelho. E eles, os povos, não sabem disto. Mas eles precisam da tua presença. Apresente-se ao Senhor e diga: Senhor, o que eu posso fazer? O que devo fazer? Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para você, porque para cada crente que o Mestre salvou, Ele preparou um trabalho específico e só você poderá fazê-lo. Junte-se a nós, junte-se à Missão Novas Tribos e às agências que querem alcançar os povos. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. Pastor, de verdade, de coração, muito obrigado. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, ministério. Foi uma honra para mim estar aqui com você, ouvir um pouquinho dessa história, né? E com certeza, tenho certeza aí que o pessoal que está em casa também teve essa mesma sensação, esse mesmo coração desafiado para a obra missionária. Deus abençoe de coração, muito obrigado. Amém. E ficamos aí com Marcelinho, é com você. É isso, nós agradecemos demais ao pastor Eduardo Luz pela sua participação, por contar essas histórias incríveis nesta noite. Muito obrigado a todos aqui de Peniel que nos receberam nestes 2 programas. Foi muito especial poder estar aqui e realizar este programa neste local. E
Você já sabe, curte, compartilha, divulgue este vídeo nas suas redes sociais e vamos fazer realmente que isso chegue ao máximo de pessoas. E não sai daí caso você tenha se interessado pelo Projeto Acre, porque no finalzinho deste programa, depois dos créditos, teremos a abertura do Projeto Acre, eu acredito. Muito obrigado e tchau! Alguns anos atrás, 4 jovens desesperados tiveram a brilhante ideia de criar um projeto para saírem do Vale do Encalhamento. Alguns anos se passaram e 3 destes jovens conseguiram efetivamente, mas um ainda está fiel a este projeto. Projeto Acre, eu acredito. Para você que está precisando encontrar a tampa da sua panela, está aberta as inscrições para o primeiro Projeto Acre, eu acredito, que vai tirar você do Vale do Encalhamento. E para este projeto temos o nosso embaixador, Milton Júnior. Inscrições aqui abaixo. Tchau!